Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o plano desastroso que está levando a economia do Brasil para o buraco. E eu vou te explicar tudo o que está acontecendo aqui. Fato é que o dólar chegou a ultrapassar os R$6 nessa última semana e eu vou contar para vocês o motivo disso tudo e o porquê que o dólar alto é um problema sério, principalmente para os mais pobres aí quanto à economia no Brasil. Afeta diretamente a inflação, o preço dos produtos e nós vamos entender o porquê que o ministro Haddad, do atual governo Lula, tem feito um trabalho desastroso. E esse plano que ele trouxe essa semana, sim, pode levar o Brasil pro buraco. É um plano desastroso realmente, tá certo? E eu vou te explicar aqui tudo sobre a política fiscal, o que está acontecendo e o que você deve fazer nesse momento com seus investimentos, tá certo? Até mesmo para que você possa se proteger. Bom, mas antes de mais nada, eu já quero saber a sua opinião, até para entender aqui como é que tá a minha audiência. Comenta aqui embaixo o que você está achando do trabalho do atual ministro Fernando Haddad, o ministro da Economia, tá? Se você tá gostando, não tem problema, pode comentar aqui embaixo também, tá certo? Aqui é um espaço aberto para debates sem julgamentos, mas eu tô colocando a minha opinião e eu espero que você respeite. Eu não tô colocando aqui em jogo política, Bolsonaro, Lula, não tem nada a ver, tá certo? Muito menos Alexandre de Moraes. Eu tô colocando aqui a situação econômica do Brasil. Se o Paulo Guedes estivesse fazendo besteira, eu também estaria aqui criticando ele. Tá? Mas a gente tem que entender o porquê que esse plano econômico que foi apresentado nessa semana pode sim ser um desastre para o Brasil. E eu ainda digo mais, é um plano que tem uma medida populista para ganhar voto que, olha, chega a doer os meus olhos, tá certo? Só que nós temos boas notícias nesse vídeo também, então fica até o final. Mas antes de mais nada, eu preciso te explicar o que é política fiscal, tá certo? E aí eu vou te explicar agora para que você entenda a importância da política fiscal, no Brasil, que é muito importante até mesmo para você, que é pobre, médio, rico, não importa. Mas a política fiscal de um país, ela é determinante para o sucesso ou para levar o país de uma vez para o buraco. Política fiscal é o conjunto de ações e estratégias adotadas pelo governo para gerenciar as receitas, impostos, taxas, contribuições, etc., e as despesas públicas, sendo investimentos, salários, programas sociais e etc., com o objetivo de influenciar a economia de um país. É uma das principais ferramentas da política econômica, ao lado da política monetária, e pode ser usada para alcançar diversos objetivos econômicos e sociais. Em resumo, de uma forma prática para que você possa entender, eu li a parte ali mais técnica, tá? Mas de uma forma prática. Imagine que o governo federal é igual a sua casa aí, tá certo? Imagine a mesma coisa. O governo federal arrecada dinheiro, por onde? Ele arrecada dinheiro com os impostos que a população paga, com os dividendos que as empresas estatais pagam e porventura se a gente privatizar, alguma empresa, como aconteceu recentemente com algumas empresas que foram privatizadas, por exemplo, amanhã a gente privatiza a Petrobras. Essa grana entra para o bolso também do governo como receita, tá certo? Essas são as formas do governo atingir receita. Agora, quais são as despesas no caso, Aí nós vamos ter o quê? Gastos com saúde, com educação, com segurança, com infraestrutura, pagamento de salários do setor público, nós temos investimentos em obras públicas, programas de estímulo, no caso como Bolsa Família, então tudo isso entra como despesa. O grande problema é que o governo brasileiro administra muito mal o nosso dinheiro. E aí eles estão gastando mais do que arrecadam. Qual é a resposta que eu tenho para te dar? A conta não fecha. E quando a conta não fecha, o que a gente passa para os estrangeiros? Que a nossa política fiscal está bagunçada, que nós estamos com um país indo para o buraco. E quem quer investir numa empresa ou num país que está indo para o buraco? Ninguém. Por isso que o dólar subiu muito. Os investidores estrangeiros retiraram o dinheiro do Brasil porque não estão confiando no Brasil. E quando você tem os investidores estrangeiros resgatando seus dólares do Brasil, porque quando o investidor estrangeiro vem para o Brasil, o que ele faz? Ele vem com um dólar e troca por reais para poder investir aqui no Brasil, certo? E aí o real se valoriza, porque ele é muito procurado. Agora, o caminho inverso, quando eles devolvem os reais e retomam os dólares de volta, faz com que o real se desvalorize frente ao dólar. E é isso que está acontecendo, por isso que o dólar disparou. Porque o investidor estrangeiro está vendo no Brasil, o Brasil indo para o buraco. Por quê? Não tem responsabilidade fiscal. O governo gasta e não tá nem aí. E aí que eu vou te explicar o porquê que nós tomamos um choque essa semana e o dólar disparou, a bolsa de valores despencou e o mercado financeiro ficou realmente muito agitado. Só para você ter uma ideia, a dívida do Brasil alcançou 9 trilhões
de reais, o que representa 78,6% do nosso PIB, nosso produto interno bruto, tá? Esse é o maior patamar registrado desde outubro de 2021, quando a dívida correspondia a 79,1% do PIB e a gente vinha se recuperando ali da pandemia e tudo mais. Realmente o Brasil foi obrigado a entrar em muita dívida para sustentar as pessoas que estavam perdendo emprego, as empresas fechando e tudo mais. Ainda tinha uma explicação, mas agora em 2024 não tem mais. É uma péssima administração pública que está acontecendo no nosso país, tá? E o porquê que eu tô falando tudo isso? Por que a gente tomou um choque, um balde de água fria essa semana, né? Nem eu mesmo esperava aí um fracasso tão grande com uma proposta econômica que o ministro Fernando Haddad trouxe. Bom, sabendo de que nós estamos com um buraco enorme, porque a gente arrecada muito dinheiro, mas a gente gasta mais ainda do que arrecada. Lembrando que o Brasil é um país que cobra muito imposto da população, né? O Brasil arrecada muito dinheiro com impostos, mas ao mesmo tempo gasta demais e gasta muito mal o dinheiro, né? Dito tudo isso, o Fernando Haddad, o ministro da Economia, não tá conseguindo achar formas de arrecadar mais imposto, não dá mais, já tem muito imposto, né? Senão também vai queimar o filme do governo atual. Bom, e aí a gente precisa fazer o quê? Quando a gente não tem mais como fazer uma renda extra, não tem mais como aumentar nossa receita, não tem jeito. É um governo de esquerda que também não vai privatizar empresas para arrecadar dinheiro. Então, meus amigos, a gente tem que cortar gasto de algum lugar, né? E aí a expectativa do mercado era o quê? Bom, Fernando Haddad prometeu trazer respostas para o mercado, para os gringos, os estrangeiros, quanto à responsabilidade com a política fiscal. Bom, atrasou uma semana, atrasou duas, atrasou três, finalmente ele trouxe a resposta. Bom, e o que o governo trouxe, né? Um pacote de medidas fiscais com o objetivo de economizar 71,9 bilhões de reais entre o ano de 2025 e 2026, com um impacto acumulado em 327 bilhões de reais até 2030. Né? E o que está incluindo essas medidas? Reajustes do salário mínimo, né? Seriam menor nos próximos anos e critérios mais rigorosos para acesso aos benefícios sociais, por exemplo, como o Bolsa Família, né, que também é um benefício muito importante para a população brasileira. Mas será que todo mundo que recebe precisa? A gente não está dando muito Bolsa Família e muitas vezes essas pessoas não querem trabalhar, não querem buscar um emprego, não querem empreender, ficam ali mamando na teta do governo por muito tempo e muitas vezes o governo deixa isso acontecer, porque deixa uma população muito focada em benefício social, garantindo o quê? Garantindo voto, garantindo a perpetuidade de um governo que quer sustentar essa galera. Só que, meu amigo, a conta uma hora chega, não tem jeito e chegou, né? A gente está entrando num buraco enorme. E aí o Fernando Haddad, junto à sua equipe econômica, trouxe essa proposta, tá certo? Mas no mesmo dia ele trouxe uma medida que, na minha opinião, foi uma medida populista para acariciar uma parte dos eleitores, para conquistar votos, né? E aí o que ele fez? Ele prometeu isentar a população que ganha até 5 mil reais do imposto de renda. Uma medida que hoje para o Brasil não é viável, não é saudável para a economia, tá certo? Então você tem um buraco gigante, porque o governo gasta mais do que arrecada, e aí você abre mais um buraco com a isenção de pessoas que ganham até 5 mil reais, tá certo? Essa medida fiscal que eles fizeram seria para reduzir um buraco, aí você abriu outro buraco. E aí, o que o governo prometeu? Não, mas fiquem tranquilos que nós vamos taxar os milionários no Brasil que ganham mais de 50 mil reais. E você acha que isso vai dar certo? Os milionários que ganham mais de 50 mil reais, eles mudam o patrimônio para outro país, eles vão utilizar de manobras contábeis e fiscais para não pagar esse imposto. Isso não dá certo, não adianta, né? Não vai nem ser aprovado provavelmente pelo Congresso. Lembrando que essas medidas que o Fernando Haddad trouxe ainda precisam passar por aprovação no Congresso e eu acho que não vão ser aprovadas. Mas por que ele fez isso? Porque aí ele conquista o carinho de algumas pessoas, né? Falando, poxa, ele tá brigando por mim, eu ganho até 5 mil reais, ele quer melhorar o imposto, quer reduzir o imposto para mim, quer jogar o imposto pro rico, aquele famoso o pobre contra o rico, né? Só que quem paga o preço são os mais pobres e eu vou te explicar tudo a partir de agora. Bom, a gente viu o dólar subindo aí para cima de R$6, né? Olha aqui o gráfico do site do Investidor 10, a gente viu nos últimos 10 anos o dólar disparar, tá certo? O dólar saiu abaixo de R$3 ali em 2014 para acima de R$6 agora, né? E isso vem o quê? Mostrando que o Brasil é deficiente quanto à política fiscal, não é um país muito responsável e por isso que eu falo tanto nesse canal sobre a questão de você diversificar o seu patrimônio, investir nos Estados Unidos, diversificar o seu patrimônio em renda fixa, beleza,
né, ações, fundos imobiliários e ter uma carteira bem protegida também, mas não deixar de investir também parte do patrimônio nos Estados Unidos. Quando eu falo exterior, é nos Estados Unidos. O dólar subiu muito realmente, eu concordo com você, tá? Mas se você comprar um pouquinho de dólar todos os meses, a tendência é que esse dólar vá para 7, 8 reais. A gente vê aqui no gráfico. O dólar já custou 3, já custou 4, 5, agora 6 e vai continuar subindo. Tá? Então o dólar em 6 parece caro? Parece. Mas será que não vai subir mais? Não sei. Pode chegar a 7, 8. Então o importante é que a gente vá investindo boa parte do nosso patrimônio nos Estados Unidos como uma forma de proteção, né? Além do que a gente tem ativos nos Estados Unidos que são muito bons, tá? Olhando aqui a Bolsa de Valores do Brasil, na última semana nós tivemos mais queda, tá? E acumulamos aqui uma queda de 5,5% no ano, só que nós temos ações que caíram 20, 30%. Né? Por isso também que eu falo, quando montar uma carteira de ações, monte uma carteira de ações sólida, com ações que pagam dividendos, setores perenes como bancos, elétricas, seguros, né? Para que você esteja bem protegido também, tá certo? Bom, mas já expliquei toda a questão, né, dessa política, desse projeto fracassado que o ministro da Economia está trazendo, e agora eu quero te explicar o porquê que o dólar alto prejudica muito, principalmente o mais pobre. Mas antes aqui, já aproveita, já vem aqui no canal Mestre da Riqueza, aperta o botãozinho de se inscrever, tá? Para que você acompanhe todas as notícias que eu trago aqui e ative o sininho também ali, né? Para que você receba todas as notificações do meu canal. Mas vamos lá, o dólar alto, pessoal, afeta demais a vida, principalmente do mais pobre, e vai bater na inflação. E quando eu falo inflação, é o aumento generalizado no preço dos produtos, tá? Vai subir preço do alimento, vai subir preço dos produtos celulares, vai subir preço do combustível. Por exemplo, né, o Brasil, ele tem o hábito de importar muitos produtos importados, né? E aí, meus amigos, não tem jeito, a negociação é em dólar. O dólar mais caro, o consumidor vai acabar pagando mais caro nos preços dos produtos e vai aumentar a inflação aqui no Brasil, vai deixar a economia mais enfraquecida. Nós temos também a elevação no custo dos próprios insumos, da matéria-prima que é importada. Por exemplo, a indústria farmacêutica, ela importa muita matéria-prima para fabricar remédios para os brasileiros, vão ficar mais caros. Nós temos também a pressão nos combustíveis, o petróleo, ele é dolarizado, ele é uma commodity internacional, o preço está em dólar e o dólar mais caro vai deixar o combustível mais caro também. Os produtos agrícolas no Brasil vão ficar mais caros, porque a gente tem que comprar fertilizante de outros países, grãos de outros países, vão ficar mais caros porque são negociados em dólar. Então a consequência para o Brasil é uma inflação mais alta e um povo mais pobre no Brasil. E o pobre vai ficar ainda mais pobre, vai perder o poder de compra, não tem jeito, né? E aí nós chegamos aqui no ponto do vídeo que eu vou falar, mas então o que a gente tem que fazer nesse momento? Bom, quem acompanha o meu canal sabe que eu sempre falei, investir no exterior é muito importante. A Bolsa de Valores esse ano nos Estados Unidos subiu pra caramba, o dólar subiu pra caramba, eu falo de Bitcoin nesse canal, subiu pra caramba. Tá? Então, eu não tô falando que você tem que pegar o seu dinheiro e investir no dólar, Estados Unidos, Bitcoin nesse momento. Não, calma, porque também já subiram bastante. Então, nesse momento, você tem que pegar o teu dinheiro, teu patrimônio, quem me segue aqui sabe o que eu falo. Determine um percentual para cada bloco de investimentos. Quanto eu quero ter nos Estados Unidos? Quanto eu quero ter no Brasil? Quanto eu quero ter em renda fixa? Quanto eu quero ter em renda variável? Quanto eu quero ter em ações? Quanto eu quero ter em fundos imobiliários? Com esse percentual, um mapa, né, definido, por percentuais, você vai entender, pô, Estados Unidos subiu muito na minha carteira, então não vou comprar agora. Bitcoin subiu muito na minha carteira, não vou comprar agora. Fundo imobiliário e ações caiu, vou comprar aqui. Por quê? A gente sabe que o Brasil é cíclico, uma hora ou outra as coisas vão melhorar e esses fundos imobiliários e ações vão subir. Então, montando uma carteira bem diversificada e protegida, você vai estar bem, não vai ter muito problema, vai pegar as melhores oportunidades no tempo certo. E quando o mercado cair muito, por exemplo, agora a gente está vendo Bolsa de Valores caindo, fundos imobiliários caindo, mas o dólar subindo, Bolsa de Valores nos Estados Unidos subindo, a tua carteira ela não dá uma chacoalhada tão grande, né? Você fica mais perene, você dorme melhor, você consegue ter racional para investir melhor. Tá certo? Mas eu quero novamente te perguntar, qual é a sua opinião? Você teve a mesma visão que eu quanto a esse plano econômico do ministro Fernando Haddad? Bom, respeite sua opinião. Se você achou que foi bom, comenta aqui embaixo, a gente vai discutir, vai debater, mas de forma amigável, tá bom? Toda semana eu tô aqui trazendo vídeo para vocês de ações, fundos imobiliários e economia e até mesmo política, tá certo? Não esquece de apertar o botãozinho de curtir aqui embaixo, me ajuda demais a manter esse canal gratuito. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.